A sala de conferências parecia menor que o usual naquela manhã de terça-feira. Meu gerente, Eduardo Espinheira, estava sentado à minha frente com a pasta de couro fechada, os dedos tamborilando sobre a mesa de jacarandá. A diretora de Recursos Humanos, Mônica Vargas, ocupava a cadeira à direita dele, com expressão profissionalmente neutra. A terceira pessoa na sala era alguém que eu nunca tinha visto. Um rapaz de uns 23 anos, vestindo um terno mal ajustado e um sorriso confiante que ainda não havia conquistado. Lisandra, estamos fazendo algumas mudanças organizacionais, começou Eduardo, sem conseguir me olhar nos olhos. Decidimos levar a divisão de infraestrutura para outra direção. 8 anos. Eu havia dado 8 anos àquela empresa. Semanas de 60 horas, chamadas de emergência à meia-noite e soluções que mais ninguém conseguia arquitetar. Eu construí toda a infraestrutura de servidores do zero. E agora, aparentemente, eles estavam indo para outra direção. Que direção seria essa? Mantive a voz firme. Estamos trazendo perspectivas novas, energia renovada. Eduardo gesticulou para o rapaz sorridente. Este é Arthur Espinheira. Ele assumirá suas responsabilidades com efeito imediato. Espinheira. O mesmo sobrenome, nem tentaram disfarçar. Foi nesse momento que entendi. Não se tratava de desempenho. Não era reestruturação. Era nepotismo na forma mais pura e descarada. Antes de continuarmos, se você está encontrando valor nesta história, há um pequeno favor. O caminho para 5.000 inscritos está a um passo de você apertar esse botão. Sem pressão, apenas um convite para fazer parte desta comunidade. Agora voltando ao que aconteceu em seguida. Meu nome é Lisandra Montfort, e até aquela manhã eu era a arquiteta sênior de infraestrutura da Helix Dinâmica, uma empresa de tecnologia de porte médio em São Paulo. Meu título mal arranhava a superfície do que eu realmente fazia. Eu projetava, implementava e mantinha todos os sistemas críticos que mantinham a empresa funcionando. Eu não nasci em berço de ouro, nem recebi oportunidades de bandeja. Meus pais vieram de uma pequena cidade do interior, trabalhavam em 2 empregos cada um e me ensinaram que o respeito se conquista com competência e integridade. Eles me mostraram o que significa trabalhar duro, sem nunca perder a humanidade. Essa criação me deu algo mais valioso que qualquer diploma de universidade de elite. A capacidade de ver as pessoas como elas realmente são, não apenas pelos cargos ou sobrenomes. Olhei para Arthur Espinheira, aquele rapaz que provavelmente não conseguiria configurar um firewall básico, e depois voltei os olhos para Eduardo. Entendo, disse calmamente. Quando precisam que eu transfira minhas responsabilidades? Eduardo piscou, claramente surpreso com minha falta de resistência. Até o fim do dia. Vamos precisar de todas as suas credenciais de acesso, documentação e chaves. Claro. Levantei-me e ajeitei o blazer. Obrigada pela oportunidade. A confusão no rosto de Eduardo quase valeu a pena. Quase. Voltei para minha sala, que logo seria de Arthur, e me sentei à mesa pela última vez. Minhas mãos não tremiam. Minha mente estava cristalina porque Eduardo havia cometido um erro catastrófico de cálculo. O sistema de licenciamento de servidores que sustentava toda a operação da Helix Dinâmica. A arquitetura proprietária que processava milhões em transações diariamente. A infraestrutura que Eduardo achava que estava entregando ao sobrinho incompetente. Era minha, legalmente, completamente, indiscutivelmente minha. 5 anos antes, quando a Helix enfrentava problemas graves de escalabilidade, eu desenvolvi uma solução customizada de licenciamento no meu tempo livre, com meus próprios recursos. Eu a implementei nos sistemas deles, tornei o crescimento possível e nunca pedi nada além do meu salário. O acordo de propriedade intelectual que assinei cobria apenas o trabalho criado dentro do escopo do emprego, usando recursos da empresa. Isso não se enquadrava. Meu advogado de patentes havia confirmado 3 vezes. Eu nunca planejei usar essa alavanca. Não era motivada por ganância nem por fantasias de vingança.
Estava contente em ser a pessoa que mantinha as luzes acesas, que resolvia problemas insolúveis, que aparecia quando os outros não conseguiam. Mas Eduardo mudou a equação. Passei as 6 horas seguintes criando a documentação de transição mais completa da minha carreira. Todos os sistemas, processos, senhas e protocolos, tudo, exceto um pequeno detalhe. O fato de que o servidor de licenciamento pararia de autenticar em exatamente 14 dias, quando meu período pessoal de renovação expirasse. As desacetei, arrumei meus itens pessoais. Minha caneca da Poli-USP, a foto dos meus pais na minha formatura, a pequena suculenta que sobrevivera 3 anos de negligência. Arthur apareceu na porta, mãos nos bolsos, com o mesmo sorriso colado no rosto. Então você é a gênio que estou substituindo, disse ele. Tio Eduardo falou que você construiu coisas bem complexas. A documentação está no drive compartilhado, respondi, sem levantar os olhos. Tudo o que você precisa deve estar lá. Legal, legal. Quer dizer, quão complicado pode ser, né? Servidores são basicamente só computadores grandes. Eu sorri. Sorri de verdade. Você está absolutamente certo. Tenho certeza de que vai se dar muito bem. Entreguei meu crachá e chaves para Mônica na mesa de segurança. Pelo menos ela teve a decência de parecer desconfortável. Desculpe, Lisandra. Pelo que vale, eu argumentei contra isso. Agradeço, Mônica. Sério. Saí da Helix Dinâmica pela última vez às 17h47 de uma terça-feira. O ar de São Paulo estava ameno. O outono começando a se impor. Eu me sentia mais leve do que em anos. Na manhã seguinte, liguei para Lorenzo Ferreira, CEO da Quantum Apex Tecnologias, a maior concorrente da Helix. Havíamos nos conhecido em uma conferência 2 anos antes e mantínhamos uma relação profissional desde então. Lorenzo era tudo que Eduardo não era. Brilhante, ético e genuinamente interessado em inovação em vez de política. Lisandra Montfort, disse a voz calorosa de Lorenzo. A que devo o prazer? Tenho uma proposta que pode interessar você, respondi. Você conhece as capacidades de infraestrutura da Helix Dinâmica? Intimamente. Eles estão comendo nosso almoço em escalabilidade há 3 anos. A velocidade de processamento de transações deles é imbatível no nosso segmento. Como você gostaria de ser dono da tecnologia que torna isso possível? A pausa do outro lado durou exatamente 3 segundos. Estou ouvindo. Nos encontramos naquela tarde em um café em Pinheiros, território neutro. Levei a documentação da patente, diagramas arquitetônicos e, mais importante, os contratos de licenciamento que provavam a propriedade. Lorenzo revisou tudo com o foco de quem construiu a empresa de um quarto de estudante para um empreendimento de centenas de milhões. Sua advogada, Amanda Rocha, sentava ao lado, fazendo anotações no tablet. Isso é legítimo, disse Amanda finalmente. A propriedade intelectual é claramente sua. A Helix tem operado sob o que equivale a um acordo informal de licenciamento que expira em 13 dias, acrescentei. Lorenzo se recostou na cadeira. O que acontece quando expirar? Toda a infraestrutura de servidores deles para de autenticar. O processamento de transações para. Os portais dos clientes ficam no escuro. Basicamente, a empresa para de funcionar até renovarem a licença ou reconstruírem todo o sistema do zero. Quanto tempo levaria uma reconstrução? Com o talento atual deles, assumindo que entendam o que precisa ser reconstruído, 18 meses no mínimo, mais provavelmente 2 anos. Lorenzo assobiou baixinho. E você está oferecendo vender isso para nós por quê? Porque ontem a Helix Dinâmica me demitiu para abrir vaga para o sobrinho do CEO, um rapaz recém-saído da faculdade, sem experiência relevante e um senso de entitlement que enche a sala. Nepotismo. A expressão de Lorenzo endureceu. Construí a Quantum Apex com base no mérito. Cada pessoa na minha empresa conquistou sua posição. Eu sei. É por isso que estou aqui. Qual é o seu número? Eu havia passado a noite anterior fazendo cálculos. O valor para a Quantum Apex não era só a tecnologia,
era a devastação de mercado do concorrente principal. A Helix Dinâmica entraria em colapso sem aquela infraestrutura. Os clientes deles precisariam de um novo fornecedor imediatamente. A Quantum Apex, com a tecnologia superior, seria a escolha óbvia. 450 milhões de reais, disse. 200 milhões adiantados. Os 250 milhões restantes baseados em marcos de desempenho nos próximos 3 anos. Os olhos de Amanda se arregalaram levemente, mas a expressão de Lorenzo não mudou. Isso é substancial. A análise de mercado sustenta. A Helix processa cerca de 10 bilhões de reais em transações anualmente. Quando o sistema falhar, conservadoramente 70% desse negócio ficará disponível. A Quantum Apex, equipada com essa tecnologia, captura a maior parte. Estamos falando de bilhões em nova receita anual em 18 meses. Você fez sua lição de casa. Tive 8 anos para entender exatamente o quanto essa tecnologia vale. Lorenzo estendeu a mão. Vou precisar de uma semana para due diligence e aprovação do conselho. Vocês têm 13 dias antes que isso se complique muito mais. Recomendo agirem rápido. Apertamos as mãos. Os 6 dias seguintes foram um borrão de revisões jurídicas, auditorias técnicas e negociações contratuais. Amanda Rocha foi minuciosa, como toda boa advogada deve ser. Ela verificou cada aspecto das minhas reivindicações de propriedade, entrevistou meu advogado de patentes e revisou a documentação original de desenvolvimento. A equipe técnica da Quantum Apex, liderada pelo CTO Ryan Maciel, examinou a arquitetura. Ryan era um engenheiro brilhante, alguém que eu respeitava de longe havia anos. No trabalhar no meu código e perceber o momento em que entendeu a elegância da solução, foi mais satisfatório que qualquer avaliação de desempenho que Eduardo já havia me dado. Esse é um trabalho excepcional, disse Ryan durante a revisão técnica. Só o balanceamento de carga já está anos à frente do padrão da indústria. Como você desenvolveu isso? Noites e fins de semana, durante uns 14 meses. Estava resolvendo um problema específico de escalabilidade que a Helix enfrentava. A solução elegante exigiu repensar como o licenciamento de servidores podia funcionar no nível arquitetônico. E eles deixaram você manter a propriedade, nunca perguntaram de quem era. Simplesmente assumiram que por estar rodando na infraestrutura deles, pertencia a eles. Ryan balançou a cabeça. A perda deles é definitivamente o nosso ganho. No 7º dia, Lorenzo me chamou para a sala de conferências executiva da Quantum Apex. Todo o conselho de administração estava sentado ao redor de uma impressionante mesa de vidro. A vista dava para o Rio Pinheiros. A luz do outono dançava sobre a água. Senhorita Montfort, começou a presidente do conselho, Helena Voss. Concluímos nossa due diligence. A avaliação técnica confirma que sua tecnologia é tudo o que você representou. A revisão jurídica confirma que sua propriedade é incontestável. A modelagem financeira sustenta sua avaliação. Esperei. Isso seria muito bom ou surpreendentemente ruim. Gostaríamos de fazer uma modificação na sua proposta, continuou Helena. Além do preço de aquisição de 450 milhões de reais, gostaríamos de oferecer a você o cargo de diretora de tecnologia na Quantum Apex, salário base de 350 mil reais anuais, mais pacote de equity e bônus por desempenho. Você reportaria diretamente a Lorenzo e teria autoridade total sobre a direção tecnológica. Eu não esperava isso. Havia planejado a venda, a segurança financeira, a satisfação de ver a Helix enfrentar consequências pelo nepotismo míope. Não havia planejado um novo começo. Aceito, disse. Os contratos foram assinados naquela tarde. 200 milhões foram transferidos para uma conta de escrow pendente da entrega final. Meu primeiro dia na Quantum Apex estava marcado para a segunda-feira seguinte, o que me dava 3 dias para assistir à implosão da Helix Dinâmica. Não precisei esperar muito. Dia 12,
Uma sexta-feira. Eu estava me instalando no meu novo escritório na Quantum Apex, quando meu antigo celular de trabalho, mantive o número temporariamente, tocou. Arthur Espinheira, deixei cair na caixa postal. Ei, Lisandra, é o Arthur. Estamos recebendo umas mensagens de erro estranhas no sistema de servidores. Algo sobre autenticação de licença. A documentação que você deixou não menciona nada sobre isso. Pode me retornar? A voz dele havia perdido o tom confiante. Não retornei. Dia 13, sábado. O telefone tocou 6 vezes. Arthur 2, Eduardo 3 e uma de um número que não reconheci, mas imaginei ser de alguém da equipe de infraestrutura, cada vez mais em pânico da Helix. Passei o dia na casa dos meus pais, no subúrbio, ajudando meu pai a consertar a cerca do quintal. Trabalho físico honesto. Minha mãe fez massa fresca do jeito que a avó dela havia ensinado. Não falamos sobre Helix, nem Quantum Apex, nem 450 milhões de reais. Falamos sobre o bebê novo da minha prima, sobre a horta comunitária onde meus pais voluntariavam, sobre se o Corinthians teria alguma chance na próxima temporada. Era isso que Eduardo nunca havia entendido. Sucesso sem integridade é só números na tela. Meus pais me ensinaram que riqueza não significa nada se você se perde ao conquistá-la, mas riqueza conquistada defendendo seu valor enquanto assiste às consequências do comportamento antiético de outra pessoa. Isso parecia justiça. Dia 14, domingo. As ligações ficaram mais frequentes, desesperadas. Eduardo deixou um recado às 9 da manhã. Lisandra, precisamos conversar sobre o sistema de licenciamento de servidores. Parece haver um problema crítico que precisa da sua atenção imediata. Por favor, me retorne independentemente das nossas mudanças organizacionais anteriores. Mudanças organizacionais. Ele nem conseguia dizer: demiti você para colocar meu sobrinho incompetente. Às 14, Mônica Vargas ligou. Lisandra, sei que é incrivelmente inapropriado pedir, mas estamos diante de uma possível falha completa do sistema amanhã. Eduardo está pedindo, implorando mesmo, por qualquer assistência que você possa dar, por favor. Quase senti pena de Mônica. Quase. Às 18, meu telefone tocou de um número com código do Rio. Atendi. Senhorita Montfort, aqui é Gregório Almeida, presidente do Conselho da Helix Dinâmica. Entendo que pode haver algum mal-entendido quanto ao sistema de licenciamento de servidores que você desenvolveu durante sua passagem pela empresa. Mal-entendido. Esses eram mestres do eufemismo. Não há mal-entendido, senhor Almeida. Desenvolvi tecnologia proprietária no meu tempo livre, com meus próprios recursos. Permiti que a Helix a usasse por cortesia. Essa cortesia expirou. Entendo. O que seria necessário para renovar essa cortesia? Isso não é mais possível. A tecnologia foi adquirida por outra parte. A transferência já está completa. O silêncio do outro lado se estendeu tanto que verifiquei se a chamada havia caído. Outra parte, disse Gregório finalmente, a voz cuidadosamente controlada. Poderia revelar qual parte? Vocês descobrirão amanhã de manhã, quando os sistemas falharem e os clientes começarem a procurar fornecedores alternativos. Recomendo prepararem uma estratégia de comunicação. Desliguei. Naquela noite, encontrei Lorenzo e Ryan em um restaurante no Itaim Bibi. No dia seguinte, a tecnologia seria oficialmente transferida para a infraestrutura da Quantum Apex. No dia seguinte, a Helix Dinâmica descobriria exatamente o quanto havia dado como certo. Como você está se sentindo? Perguntou Lorenzo sobre os aperitivos. Honestamente, calma. Eu não queria isso. Teria ficado feliz na Helix fazendo um bom trabalho resolvendo problemas. Eduardo fez uma escolha baseada em preferência pessoal em vez de mérito profissional. Agora ele vai experimentar as consequências. Ryan ergueu a taça. Há consequências e há novos começos. Brindamos. Amanhã de segunda-feira seria caótica, disse Lorenzo. Os clientes da Helix vão entrar em pânico. Precisamos estar prontos com soluções de migração, capacidade de suporte e mensagens claras.
Já elaborei os protocolos técnicos de migração, respondi. Qualquer cliente da Helix pode ser integrado ao nosso sistema em até 72 horas. Vamos precisar reforçar suporte e vendas, mas a infraestrutura aguenta o volume. Você construiu isso só no fim de semana? Ryan parecia impressionado. Tive 8 anos para pensar em como essa tecnologia poderia escalar. Só nunca tive os recursos na Helix para implementar direito. Lorenzo sorriu. Agora você tem os recursos. Segunda-feira, 6 da manhã. Eu já estava na Quantum Apex quando os primeiros relatórios chegaram. Toda a infraestrutura da Helix Dinâmica ficou no escuro a 0 quando a autenticação de licenciamento finalmente expirou. As linhas de atendimento ao cliente deles ficaram sobrecarregadas em 1 hora. O processamento de transações parou completamente. As empresas clientes não conseguiam acessar portais, processar pedidos, nem recuperar dados críticos. Às 8, publicações do setor noticiavam a queda. Às 9, as ações da Helix haviam caído 12%. Ao meio-dia, 34%. Arthur Espinheira ligou para meu número antigo 11 vezes antes de aparentemente desistir. Eduardo ligou uma vez, sem deixar recado. O escritório de Gregório Almeida soltou uma nota às 14, atribuindo a queda a dificuldades técnicas imprevisíveis e prometendo restauração em dias. Eles realmente não faziam ideia do que estavam enfrentando. A equipe de vendas da Quantum Apex começou a receber ligações por volta das 10, clientes da Helix buscando alternativas imediatas. Ao fim do dia, tínhamos 47 empresas solicitando migrações de emergência. Trabalhei ao lado da equipe de Ryan, supervisionando pessoalmente a primeira onda de transições. Eram empresas em crise, operações paralisadas por culpa alheia. Elas mereciam algo melhor que serem vítimas do nepotismo de Eduardo. Até quinta-feira daquela semana, a Quantum Apex havia integrado 93 antigos clientes da Helix. Nossas projeções de receita do trimestre foram superadas em 4 dias. A Helix Dinâmica soltou outra nota na sexta, anunciando que reconstruiria a infraestrutura com segurança e capacidades aprimoradas. O prazo informado foi de 18 meses. Eu havia sido generosa na estimativa. As ações continuaram caindo. Contratos eram rescindidos em massa. Analistas do setor escreviam obituários para o que, 1 semana antes, era uma empresa de tecnologia de sucesso. Eu não sentia alegria nisso. A Helix empregava centenas de pessoas boas que apareciam, faziam seu trabalho e não mereciam sofrer porque o CEO valorizava laços familiares mais que competência. Mas eu também não criei essa situação. Eduardo criou. Mônica Vargas me procurou via LinkedIn na semana seguinte. Queria que você soubesse que pedi demissão da Helix. Não conseguia mais trabalhar num lugar que opera assim. Eu deveria ter lutado mais contra a sua demissão. Desculpe não ter feito. Agradeci a mensagem dela. Você fez o que pôde numa situação impossível. Espero que seu próximo cargo seja com pessoas que mereçam seu profissionalismo. Na verdade, eu esperava que a Quantum Apex pudesse estar contratando para a liderança de RH. Conectei-a com Lorenzo. Ela começou 2 semanas depois. Arthur Espinheira desapareceu do site e do LinkedIn da Helix em 1 mês. Sem anúncio, sem explicação, simplesmente apagado como se seu breve período nunca tivesse existido. Eduardo durou um pouco mais. O conselho o forçou a sair no início de dezembro, substituindo-o por um CEO interino encarregado de controle de danos e possível venda de ativos. A Helix Dinâmica nunca se recuperou. Entrou com pedido de recuperação judicial em março, 7 meses depois de me demitir. Os ativos restantes foram liquidados. Os clientes foram totalmente absorvidos por concorrentes, principalmente pela Quantum Apex. O pagamento integral de R$450 milhões foi liberado em junho. Todos os marcos de desempenho foram superados antes do prazo.
Um ano depois daquela reunião na sala de conferências em que Eduardo Espinheira entregou meu cargo ao sobrinho sem qualificação, eu estava sentada no meu escritório na Quantum Apex, com vista para o mesmo Rio Pinheiros que vira da sala do conselho no dia da oferta. Diretora de tecnologia, líder de uma equipe de infraestrutura que crescera de 40 para mais de 200 pessoas, arquiteta de uma plataforma que agora processava mais de 15 bilhões de reais em transações anuais. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendi. Luisandra Montfort. Senhorita Montfort, meu nome é professora Carla Mendes. Dou aula de ética empresarial na USP. Esperava que você pudesse falar com meus alunos de mestrado sobre sua experiência. A história havia vazado, como inevitavelmente acontece no setor de tecnologia. Não por mim mantive total discrição profissional, mas ex-funcionários da Helix haviam falado, jornalistas do setor montaram o quebra-cabeça. Eu havia me tornado um estudo de caso involuntário sobre direitos de propriedade intelectual e consequências do nepotismo corporativo. O que exatamente você gostaria que eu discutisse? As considerações éticas em torno de propriedade intelectual desenvolvida durante o emprego. As responsabilidades dos profissionais ao enfrentar conduta organizacional inadequada, como navegar na interseção entre direitos pessoais e obrigações profissionais. Não tenho certeza se sou a pessoa certa para isso. Não saí para dar lições. Apenas protegi o que era legalmente meu. É exatamente por isso que você é a pessoa certa. Você não agiu por vingança. Agiu por princípio. Há uma diferença, e é uma que meus alunos precisam entender. Aceitei falar para a turma dela. O auditório era mais intimidante que qualquer sala de conselho que eu havia enfrentado. 70 alunos de mestrado, todos observando, todos julgando, todos tentando decidir se eu era heroína, vilã ou algo no meio. Não estou aqui para dizer que estava certa ou errada. Comecei. Estou aqui para contar o que aconteceu e deixar que vocês tirem suas próprias conclusões. Passei por toda a linha do tempo. O desenvolvimento da tecnologia no meu tempo livre, a implementação como cortesia ao empregador, a demissão, a venda, o colapso. Uma aluna levantou a mão. Você não se sentiu culpada por todas as pessoas na Helix que perderam o emprego? Todos os dias, respondi honestamente. Mas eu não demiti aquelas pessoas. A liderança que escolheu nepotismo em vez de competência demitiu. Eu não criei um sistema dependente de tecnologia que não possuíam sem nunca verificar a propriedade. Eles criaram. Outra aluna. Mas você poderia ter lidado de outra forma. Poderia ter avisado, dado tempo para a transição. Você tem razão. Eu poderia. E se Eduardo tivesse sido honesto comigo, se tivesse me abordado com respeito e oferecido compensação justa pelos 8 anos de excelente trabalho, eu teria. Mas respeito é via de mão dupla. Quando você trata as pessoas como descartáveis, não se surpreenda quando elas param de priorizar suas necessidades. A discussão durou 90 minutos. Alguns alunos achavam que eu havia sido justificada, outros, vingativa. A maioria estava no meio, lutando com a complexidade de uma situação que não oferecia absolutos morais fáceis. A professora Carla me agradeceu depois. Você deu exatamente o que eles precisavam, ambiguidade. O mundo real não vem com respostas claras de certo e errado. Aprender a navegar essa complexidade é o que separa profissionais competentes dos grandes. Eu nunca havia pensado nisso dessa forma. Dirigindo para casa naquela noite, liguei para meus pais. Eles estavam na horta comunitária. Meu pai contou que havia colhido tomates de fim de safra. Como está o novo emprego te tratando? Perguntou a mesma pergunta que fazia toda semana há 1 ano. Está bom, pai. Muito bom. E você está tratando as pessoas direito, não deixando o sucesso mudar quem você é. Estou tentando. Isso é tudo que alguém pode fazer. Filha, tente. Aquela conversa, mais que qualquer reunião de conselho ou assinatura de contrato ou cobertura na mídia, me lembrava por que eu havia feito as escolhas que fiz.
Não por vingança, não por dinheiro, mas porque tinha que haver consequências quando pessoas no poder tratavam os outros como descartáveis. Meus pais não me criaram para aceitar injustiça em silêncio. Criaram-me para defender meu valor sem nunca perder a humanidade, para lutar pelo que é certo, sem me tornar o tipo de pessoa que causa danos desnecessários. Eduardo fez sua escolha. Eu fiz a minha. Hoje estou sentada no meu escritório na Quantum Apex, preparando uma reunião de conselho onde discutiremos expansão para novos mercados. A empresa emprega mais de 800 pessoas agora, cada uma contratada pelo que traz para a organização, não por quem conhece. Meu telefone toca. É meu pai. Filha, sua mãe e eu. Vamos ao centro comunitário mais tarde. Vamos dar aula de cidadania para novos imigrantes. Quer vir com a gente? Adoraria, pai. Que horas? Às 18. E traga aquela humildade que sua mãe sempre se preocupa que você possa perder. Eu rio. Vou levar extra, só por garantia. Isso é o que importa. Não os preços das ações, nem a cobertura da imprensa, nem os prêmios profissionais, mas permanecer conectada aos valores que me formaram. As pessoas que me ensinaram que o valor não se mede em reais nem em cargos. Eduardo Espinheira também me ensinou algo valioso, embora não fosse o que pretendia. Ensinou-me que não se pode dar as pessoas como certas, que tratar os outros como descartáveis tem consequências, que numa economia do conhecimento, o conhecimento real importa mais que o organograma. E de um jeito estranho, ao me forçar a sair da Helix, ele me deu a oportunidade de construir algo melhor, algo que reflete os valores que meus pais me incutiram, algo que cria oportunidades baseadas em mérito, em vez de conexões. A licença de servidor que vendi por 450 milhões de reais não era só tecnologia, era a prova de que competência importa, de que preparação encontra oportunidade, de que defender a si mesmo não é o mesmo que derrubar os outros. Eu faria tudo exatamente igual de novo? Provavelmente não. Comunicaria com mais clareza desde o início. Formalizaria acordos mais cedo. Tentaria proteger com mais afinco os funcionários inocentes que sofreram quando a Helix desabou. Mas aceitaria ser demitida para abrir vaga para um sobrinho sem qualificação? Entregaria a tecnologia que construí sem compensação justa? Fingiria que nepotismo é só como os negócios funcionam? Nunca. Algumas linhas não podem ser cruzadas sem consequências. Alguns compromissos custam mais do que valem. Algumas batalhas precisam ser lutadas não por vingança, mas por princípio. Naquela manhã de terça-feira, quando Eduardo Espinheira entregou meu cargo ao sobrinho, ele achou que estava exercendo poder, achou que estava fazendo um favor à família, achou que eu seria mais uma funcionária descartável que aceitaria a injustiça em silêncio. Ele estava errado em todos os pontos. E ao estar errado, inadvertidamente me deu o maior presente da minha carreira. A oportunidade de provar que mérito importa, que valores têm valor, que tratar as pessoas com dignidade e respeito não é só moral, é bom negócio. As chaves que entreguei naquele dia abriram portas que eu nunca havia imaginado. O obrigada que ofereci não carregava sarcasmo, porque, de um jeito estranho, eu era genuinamente grata. Grata pela clareza sobre quem Eduardo realmente era. Grata pelo empurrão que precisei para sair da mediocridade confortável. Grata pela chance de construir algo que refletisse meus valores em vez de comprometer por um salário. A Quantum Apex não é perfeita. Nenhuma organização é, mas é construída sobre princípios que importam. Mérito acima de conexões, competência acima de conveniência, relacionamentos de longo prazo acima de ganhos de curto prazo. E toda vez que contratamos alguém pelo que pode fazer, não por quem conhece, toda vez que promovemos por desempenho, não por política, toda vez que escolhemos o caminho certo mais difícil em vez do errado mais fácil, provamos que algo diferente é possível. Eduardo Espinheira me demitiu para contratar o sobrinho. Eu disse obrigada e entreguei minhas chaves. 14 dias depois, vendi a licença de servidor para o rival dele por 450 milhões de reais.
Mas a verdadeira vitória não foi o dinheiro. Foi construir algo melhor. Algo que prova todo dia que o sistema pode mudar, que o mérito pode importar, que pessoas no poder podem escolher diferente. Essa é a herança que vale mais que qualquer preço de aquisição. Essa é a vitória que vale celebrar. E é por isso que, quando meus pais perguntam se estou mantendo a humildade, se estou lembrando de onde vim, se estou tratando as pessoas direito, a resposta é sempre sim, porque nunca se tratou da Helix Dinâmica, da Quantum Apex ou de Eduardo Espinheira. Tratava-se sempre do tipo de pessoa que escolho ser, independentemente de cargos, saldos bancários ou vitórias profissionais. Meus pais me ensinaram isso e nenhum sucesso jamais me deixará esquecer. Antes de ir, se esta história ressoou com você, se acendeu algo ou fez você pensar diferente, aquele botão de inscrever ainda está aí. Estamos construindo algo aqui. Uma comunidade de 5.000 pessoas que acreditam que histórias importam, que mérito importa, que como tratamos uns aos outros importa. Sem pressão, só um convite. De qualquer forma, obrigado pelo seu tempo, por ouvir, por estar aqui. Às vezes, a melhor vingança é construir algo melhor do que aquilo que tentou te quebrar. Às vezes, justiça aparece com consequências alcançando pessoas que achavam que eram intocáveis. E às vezes, o final que você não planejou sai melhor do que qualquer coisa que poderia imaginar.